Que nós hoje, desde cedo, começamos então a celebrar ao Senhor, ou celebrar a Cristo por sua ressurreição. Nos recordando, nos lembrando então, de que Cristo morreu em nosso lugar, de que Ele pagou o nosso preço, de que Ele levou sobre si a cruz, como já foi dito aqui nessa noite, para que pudéssemos então ter a oportunidade de juntos vivermos para honrar, glorificar, exaltar e engrandecer o nome dEle. Obrigado, Isaac. Nos recordamos desde cedo com aquele café da manhã especial e delicioso que os irmãos proporcionaram, uns aos outros, um café da manhã compartilhado. Trouxemos os itens, alguns irmãos estiveram empenhados então na preparação ali, na ornamentação da mesa, no espaço. Estamos agradecidos por tudo que aconteceu naquela manhã e pelo que tem acontecido ao longo desse dia. Nos lembrando que hoje separamos, e não é uma data que podemos confirmar ou dizer que exatamente aconteceu nesse período, ou nesse dia em específico, a ressurreição de Jesus. Mas, por convenção, separamos o dia de hoje para nos recordar, para nos lembrar, para exaltarmos a Deus pela ressurreição de Jesus. Nos recordamos então que Cristo morreu em nosso lugar, que Cristo levou sobre si o nosso preço, que Ele pagou o nosso preço, que levou a cruz sobre Ele, uma cruz que pertencia a nós e não a Ele. Entretanto, Cristo não fica morto, mas Ele ressuscita. E isso é o que promove a alegria em nosso coração. É muito interessante porque nós falamos, nós celebramos, nós ouvimos falar sobre Páscoa, mas não sabemos especificamente o que é Páscoa. A gente deseja um para o outro, não é? Feliz Páscoa, mas sem saber exatamente qual a proposta e de onde vem a Páscoa. Quando paramos para pensar na Páscoa em si e buscamos as suas origens, nós vamos então retornar até chegarmos no Egito Antigo, quando o povo de Deus foi liberto do Egito pelo Senhor. Nós já vimos aí, e filmes já retrataram as 10 pragas que foram enviadas por Deus ao Egito para que Deus então libertasse o seu povo. E na última praga, a 10ª praga, na morte dos primogênitos, houve toda uma elaboração feita por Deus para que os judeus executassem. Naquela noite eles deveriam estar em casa, e todos dentro de casa. Eles deveriam abater um cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula. Eles deveriam recolher o sangue daquele cordeiro, passar nos umbrais das portas, porque naquela noite o anjo da morte passaria sobre o Egito. E em todas as casas que não houvesse aquela marca, ele tocaria. Os primogênitos morreriam. Diante de tanta morte, de tanta dor, de tanto sofrimento, Faraó então decide liberar o povo para que ele vá embora. Aquela era a Páscoa, a ser celebrada pelos judeus anualmente. O que ocorre é que Jesus morre, ou melhor, é preso, julgado, condenado, morto e ressuscita exatamente no mesmo fim de semana em que os judeus celebravam. E aí podemos dizer, irmãos, que isso não foi mera coincidência. Porque assim como aquele cordeiro que foi morto lá no Egito, Cristo foi o cordeiro que foi morto por nós, na cruz do Calvário. Celebramos hoje a ressurreição de Jesus, porque cremos ser Jesus aquele que se entrega em nosso lugar e que paga o nosso preço, que leva sobre si então os nossos pecados,
É aquele que nos purifica por meio do seu sangue e que nos faz passar, então, de homens e mulheres, outrora condenados pelo pecado, agora nos tornamos homens e mulheres justificados pelo sangue de Cristo. Não somos perfeitos, mas pela morte de Cristo fomos feitos justos. Por intermédio do seu sacrifício, então, nos tornamos homens e mulheres que foram aceitos, recebidos por Deus. É interessante pensarmos e observarmos que desde Gênesis, Deus estabelece um roteiro, Deus estabelece a sua proposta de redenção ao homem. E conhecemos bem, não é? A história de Adão e Eva. Dentro do relato bíblico, os primeiros humanos a serem criados por Deus. Homem e mulher, colocados no jardim, no ambiente perfeito, mas que por conta da desobediência, por conta então da serpente, perderam tudo aquilo que eles tinham, que Deus havia dado e proporcionado a eles. Mas em Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus, ele faz algo impressionante. Versículo 15 diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, ou seja, a serpente e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Quando você estuda um pouquinho e se aprofunda em Gênesis, você é levado a entender que esse trecho, o versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, é conhecido como o proto-evangelho. É o primeiro evangelho, é a primeira proposta de Deus para a redenção do homem. Porque Deus diz: olha, eu vou colocar entre você, a serpente e a mulher, uma inimizade contínua, entre a sua descendência e a descendência dela. Você lhe ferirá o calcanhar, mas o filho da mulher, a semente da mulher, lhe ferirá a sua cabeça. Em outras palavras, a proposta de Deus de redenção do homem estava no fato de que Cristo seria aquele que feriria a cabeça da serpente, e esse ferimento, sendo na cabeça, seria um ferimento conclusivo, definitivo, marcaria a sua vitória plena e total sobre a serpente. Sabemos bem, conhecemos a história, que Cristo nasce, cresce como um homem, e nos recordamos que ele era 100% homem e 100% Deus. Nascido então de Maria, segue a sua vida, e chegamos no ponto que Jesus então é preso, julgado, condenado, açoitado, crucificado, ele morre. Para alguns, naquele dia, no dia da morte de Jesus, as coisas tinham acabado. As promessas, as palavras tinham ficado então no túmulo fechado. Mas nós que conhecemos a história sabemos que Jesus ressuscita. E para os estudiosos, esse é o ponto em que Jesus fere a cabeça da serpente. O seu ferimento no calcanhar foi um ferimento que não foi mortal, não lhe trouxe a extinção, mas Cristo vence o diabo na cruz do Calvário. Cristo lhe propõe um golpe que para ele é irrecuperável. Porque na cruz o fato não é só o sacrifício físico, não é só o sofrimento físico, não é só a vergonha e a dor, mas é tudo aquilo que a dor e a vergonha nos proporcionou, que foi a redenção. Se estamos hoje aqui, estamos porque Cristo morreu em nosso lugar. Estamos porque Cristo pagou o preço por nós. Estamos porque Ele venceu o diabo. Se estamos aqui, estamos porque o seu sacrifício foi pleno e total para produzir em nós restauração. Se você parou para observar, falamos lá atrás, no momento da criação,
Falamos do momento em que a Páscoa, e aí Páscoa significa passagem, tá? Da escravidão para a liberdade. Falamos daquela Páscoa original no Egito, e agora eu quero propor algo contemporâneo, algo que deve ser aplicado à nossa vida hoje, porque os irmãos já ouviram eu falar diversas vezes que viver uma vida piedosa não está só no fato da ideologia, não se resume só a ficar na minha mente, eu sou filho de Deus, que bom, não, sim, Cristo é o meu Cordeiro, sim, bom, mas como o sacrifício de Cristo se desdobra em sua vida, como o sacrifício de Cristo é visto na sua vida, como Cristo é visto no seu dia a dia, como percebe-se que você entendeu então a mensagem da cruz. Quero convidar você para lermos, e provavelmente Gabriel vai projetar para a gente aqui, o texto de Colossenses, que nós lemos nessa noite, na leitura bíblica alternada, do qual já falamos algumas semanas atrás aqui, alguns meses atrás. Colossenses capítulo 3, eu quero ler com você do verso 1 ao verso 6, tendo como foco a relevância da Páscoa na sua vida. Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, ou coisas da terra, pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Se você observou bem, o que Paulo faz aqui é propor então instruções básicas para aqueles então que aceitam o sacrifício de Cristo por si. Aqueles então que compreendem que a morte de Cristo não foi simplesmente uma morte pontual, mas que deve repercutir na nossa vida. Um sacrifício que deve repercutir na nossa vida ao longo da nossa caminhada. Um sacrifício que deve ser visto pelas minhas ações, pelas minhas atitudes, pela minha maneira de viver. Paulo começa dizendo assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto. Hoje falamos sobre ressurreição, e a ressurreição de Jesus, que deve impactar essencialmente a nossa vida, que deve impactar a sua vida, porque Paulo diz: olha, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, o que vocês deveriam fazer é estabelecer um padrão de dedicação, de entrega e de empenho relacionado, como Paulo propõe, às coisas que são do alto. Podemos nos perguntar, não é, quais coisas do alto seriam essas? Será que eu preciso agora estar ligado àquilo que acontece acima da minha cabeça, ligado a eventos que influenciam a minha vida? Não. Paulo propõe então que estejamos dedicados àquilo que nos remete a um relacionamento mais estreito com Deus, a um padrão de vida e de conduta que me aproxima do ideal de Deus para mim. Quais são os seus interesses hoje?
ao que você se dedica? Qual o foco ou o que norteia a sua caminhada? O que norteia os seus interesses e desejos? Eu paro para pensar e nós observamos como o mundo funciona atualmente. Estava em casa esses dias, estávamos vendo um programa, uma série, e a série remetia à década de 80, não é? E eu estava vendo aquelas imagens e pensando comigo, rapaz, eu vivi aquilo ali. Os interesses eram completamente diferentes dos de hoje. Naquele tempo, né, e você pega a década de 80, quem tinha uma Brasília, um Fusca, estava satisfeito. Irmão Antônio? Quem tinha um Monza 87 era muito rico. Del Rey, carros espetaculares, não é? Para a época, para o tempo. Eu vi aquelas filmagens, as crianças brincando na rua de chinelo, bicicleta, e correndo, e indo, e vindo, e eu não comentei nada com elas em casa, mas eu fiquei observando, não é? Eu vivi aquele momento histórico. Hoje vivemos, e havia naquele tempo sim, as ambições, os desejos, mas hoje eu paro para observar que o homem ele é muito mais ligado a questões transitórias do que naquele tempo. Hoje o desejo de ter e ser supera em muito o que nós vivemos há algumas décadas, poucas décadas atrás. A minha dedicação, irmãos, e quando eu falo de dedicação, eu falo daquilo que eu empenho a energia da minha vida, os meus desejos e os meus anseios. Paulo propõe, então, para nós, que já ressuscitamos com Cristo. Se ressuscitamos é porque morremos. Só ressuscita quem morreu. Deixamos para trás interesses, desejos, que já não eram mais válidos para aqueles que se dispuseram a viver com Cristo. Busquemos então estabelecer um padrão de conduta e de vida que nos eleva a cada dia a sermos mais parecidos com Cristo. A sermos nós então filhos de Deus, não só nominalmente, mas filhos de Deus que vivem essa filiação de maneira prática, cotidiana. Primeiro aspecto, ou primeiro direcionamento para aqueles que ressuscitaram com Cristo é nos dedicarmos àquilo que nos aproxima do Senhor. É vivermos uma vida de tal forma piedosa que não fique dúvidas de que somos filhos de Deus. De que somos nós o alvo da graça proposta pela morte de Cristo no Calvário. Ressurreição implica em mudança de direção para nós. Estabelecemos agora a direção de vivermos para a glória, para a honra e para o louvor do Senhor. Paulo continua no segundo aspecto muito interessante, ele diz: pensem nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O que inunda o seu pensamento? O que permeia a sua mente? O que direciona as suas ações? O que toma conta dos seus pensamentos? Quando você acorda de madrugada e perde o sono, no que você pensa? Para aqueles que acordam de madrugada e perdem o sono, não é? O que tem dominado a sua mente? Porque Paulo diz, olha, vocês ressuscitaram com Cristo. A dedicação agora, o roteiro agora é outro. O caminho já não é mais aquele que você se dispôs a seguir anteriormente.
O caminho é aquele que vai apontar, que vai te levar mais próximo de Deus. Os seus pensamentos não devem ser mais pensamentos fúteis. Sabe, futilidade, coisas que são pequenas e transitórias e que não irão me propor nada que faça referência a Deus e a Cristo. Alguns gastam o seu tempo, e aí, irmãos, entendam bem o que eu vou dizer, tá? Em como ganhar mais dinheiro. Eu não falo que você não deva trabalhar, se empenhar no trabalho, dedicar ao seu trabalho, mas existe um ponto de equilíbrio. Existe um ponto, ou até certo ponto, é natural e saudável. Já viu pessoas que se preocupam com a saúde de forma exagerada? Se doer o canto da unha, aí tem que marcar um neurologista para ver. Cadê a irmã Sandra? O neurologista, quem mexe unha é o neurologista ou o Marcos? Não, mas nesse caso a pessoa é muito preocupada. Ela vai marcar um neurologista. Doeu o canto da unha, ela marca um neurologista. Meu canto da unha doeu. Irmãos, pelo amor de Deus, não façam como eu, tá? Eu sou uma pessoa equilibrada. Melhor, façam como eu sou uma pessoa equilibrada. Anualmente eu vou ao médico. Mas sabe, essa preocupação, o que toma conta da sua mente? Uma preocupação contínua e exacerbada com questões que são pequenas e irrelevantes. Eu faço aquilo que me cabe, o que não me cabe eu entrego ao Senhor. Paulo diz, se lembrem, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas do alto. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, pensem nas coisas do alto. É manter o foco naquilo que agrada, que satisfaz, que exalta e glorifica ao Senhor. Trabalhar precisamos, cuidar da saúde precisamos, estabelecer então metas para a nossa vida precisamos, mas tudo dentro de um padrão em que não deixemos Deus em segundo plano na nossa caminhada, mas que Ele tenha então a primazia também dos meus pensamentos. Que seja então a minha disposição em pensar aquilo que glorifica e que exalta o Senhor e que engrandece, que deixa claro que a ressurreição de Cristo na minha vida não foi só teórica, mas que ela é prática. Dediquem-se às coisas do alto. Pensem naquilo que veio ou que está no alto. E terceiro, Paulo diz, pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. E aí chegamos nesse aspecto e Paulo começa a falar das minhas recompensas, das suas recompensas. Mas ele fala de forma bem clara. Ele diz, pois vocês que morreram. Pois vocês morreram com Cristo. É condicionado ao fato do quê? De eu ter morrido com Cristo. De vez em quando eu comento e soa como brincadeira muitas vezes, não é? Dizermos então que Cristo é aquele que precisa resolver os problemas que eu arrumei. Eu sou rápido em arrumar problema. Eu sou rápido em fazer conta que eu não posso pagar. E depois eu faço o quê? Em nome de Jesus, essas contas vão ser pagas, não é? Não trabalhe duro, não. Não faça as suas contas, não use planilha, não ajuste o seu orçamento doméstico, depois queira colocar as suas contas para que Jesus pague.
Vamos combinar uma coisa? Jesus veio para dar ao homem vida e vida abundante. Jesus veio para dar ao homem, ou propor ao homem, um novo e vivo caminho. Cristo veio para propor ao homem a redenção dos seus pecados. Cristo veio ao homem para dar a ele a possibilidade de resgate do inferno. Cristo veio para me propor uma nova vida. Cristo não veio para ser meu fiador, não de contas financeiras. Cristo não veio para solucionar ou resolver problemas que eu arrumei, porque eu não ouvi conselhos, porque eu não atentei para as minhas escolhas e decisões. Celebramos a ressurreição de Cristo porque Ele foi o meu cordeiro, o seu cordeiro, porque Ele morreu em nosso lugar e ressuscitou para nos dar paz com Deus. Paulo começa a falar então dos resultados. Quando esse Cristo, ou quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. O que Cristo nos promete, irmãos, não é uma vida tranquila e sossegada aqui na terra, porque Ele já disse que no mundo nós teremos aflições. E deveremos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, mas que aqui viveríamos e teríamos lutas, enfrentaríamos batalhas. Mas quando Cristo então se manifestar, quando Cristo então vier, quando Cristo então surgir, seremos glorificados junto com Cristo. Essa é a promessa dele para nós. Se pararmos para pensar que Cristo veio só para resolver os meus problemas momentâneos, complicado, não é? Cristo veio para resolver o problema eterno do homem. Cristo veio para dar ao homem a oportunidade dele se aproximar do Pai mais uma vez. Cristo veio para dar ao homem a liberdade que o homem não conseguiria sozinho, mas só por intermédio do sacrifício dele. Paulo então nos propõe uma glória a ser manifestada, a ser então aproveitada, quando Cristo se manifestar, quando Cristo surgir. Seremos então glorificados com Ele. Paulo ainda diz, quando Cristo, que é a vida de vocês, lembra das condições? Vocês que morreram com Cristo, vocês agora que usufruem nesse momento a vida com Cristo, se manifestarem, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. É o que Cristo nos propõe na sua volta, no seu retorno, como presente celestial, entregue a todos aqueles que entenderam a sua ressurreição, que vivem a vida de Cristo hoje, que gozam desse relacionamento contínuo com Cristo, sem intermediários, sem atravessadores, mas que sabem o que Cristo fez por vocês. Trazemos em nós o compromisso, então, de viver essa vida estabelecida não pela nossa própria vontade, estabelecida não pelo roteiro que eu proponho. Eu faço aquilo que eu acho bom, sabe? Eu não mato, eu não roubo, eu não... Mas espera um pouquinho. Quem estabelece as regras? Quem estabelece o padrão? Quem estabelece o modelo a ser vivido? Porque Paulo segue e diz, portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Já que eu quero usufruir dessa manifestação da glória de Cristo, ou quero usufruir da sua glória, da sua manifestação, eu preciso então fazer morrer tudo relacionado à minha natureza humana. Preciso então fazer com que morra tudo aquilo que me distancia, que me afasta do Senhor. E é interessante, irmãos, como nós sabemos aquilo que nos distancia do Senhor. Sabemos.
a lei de introdução ao Código Civil, se não falha a memória, o artigo 3º, ele dizia assim, olha, ninguém se escuse de cumprir a lei, alegando seu desconhecimento. Ah, eu não sabia que ultrapassar em faixa dupla contínua era uma infração de trânsito. Mas você não sabia? A lei diz lá atrás que ninguém pode se eximir de cumprir a lei desconhecendo ou dizendo que desconhece a lei. Quando paramos para pensar no Senhor, nós não somos inculpáveis, porque nós conhecemos e sabemos aquilo que aflige o homem dentro de um aspecto relacionado à sua natureza humana. É interessante porque no passado as pessoas falavam assim, ah, não, porque você fez isso, cara, não, sabe, o diabo tentou e eu... Aí você falava assim, interessante, né? O diabo não tenta ninguém a pegar uma enxada e capinar um terreno. Né? Você encontrar um cara capinando no terreno, fala assim, está fazendo isso por quê, rapaz? Não, o diabo tentou e vem que dar uma capinada no terreno. Ninguém fazia isso, velho. Ninguém. Mas sabe, aquilo que promove o distanciamento do Senhor parece algo natural. Você pega uma criancinha de 1 ano e meio, 2 anos, que nunca teve contato com sala de aula, com escola, não é? E você matricula a criança na escola, quando ela volta no primeiro dia de aula, ela volta beliscando, não sabia que era beliscar, não é? Volta beliscando, chutando a canela do pai, não é? Mostrando a língua. Interessante como as coisas da natureza humana, elas não precisam ser cultivadas, não precisa adubar, não precisa de muito tempo não, aprende rapidinho. Rapidinho. Muito rápido. Paulo propõe então que nós façamos morrer, e para avaliar a sua vida, de maneira pessoal, porque eu não posso julgar você, nem quero. É uma avaliação de foro íntimo, é pessoal. Faz um balanço com relação à sua vida. E aí, por favor, não pensem daquela forma. Não, eu não mato. Eu não roubo. Porque isso aí são extremos, né? E bem extremos. Até porque quem mata e rouba, normalmente, tá? Normalmente, nem sempre. Normalmente está preso. Faz uma avaliação íntima de tudo que você pode classificar como sendo atitudes relacionadas à natureza humana que o distancia de Deus. Paulo faz uma lista, tá? Ele diz assim, olha, a imoralidade sexual, a impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é idolatria, como Paulo diz. Ele dá um exemplo de lista. Mas para pensar no orgulho. Normalmente não colocamos o orgulho na lista, não é? Normalmente pensamos em coisas que são sérias, graves. Mas já pensou no orgulho? Já pensou na desobediência? Lembra que falamos de Adão e Eva? Qual foi o erro de Adão e Eva? Aí você pode falar, foi comer da árvore, não é? Do conhecimento do bem e do mal. Mas o problema não foi o fruto. O problema foi a atitude deles. A desobediência do que Deus havia proposto. Desobediência. Orgulho. Pensa na ambição. E ambição, irmãos, que eu trato aqui, não é ambicionar, desejar, por exemplo, uma qualificação melhor, um cargo melhor. Não. Mas é aquela ambição que me faz assumir posicionamentos que desagradam a Deus. Que desagradam ao Senhor. Faz você a sua lista. Para pensar acerca daquilo que você avalia como sendo, então, atitudes que o distancia de viver a ressurreição de Cristo de forma real na sua vida. Que o distancia de Deus.
num padrão de relacionamento que é desejável pelo Senhor. Porque Cristo veio exatamente para isso, para restabelecer a minha relação com Deus. Como eu disse, eu assino embaixo, não veio para ser fiador das minhas contas aqui, mas veio para ser fiador da conta que eu tinha com Deus. Não veio para resolver os problemas que eu arrumei, mas veio para solucionar o problema do pecado na minha vida. Cristo ressuscitou. Cantamos ao longo da nossa vida, não é? Cristo já ressuscitou. Aleluia, aleluia e aleluia. Mas qual o impacto que a ressurreição de Cristo tem promovido na nossa vida? Qual o impacto que a ressurreição de Cristo tem proposto à sua vida? O que tem sido diferente diante da compreensão de que Cristo ressuscitou? Não, eu vivo e eu caminho da mesma forma, seguindo os meus próprios desejos, caminhando sempre dentro das minhas próprias intenções. Mas lembrem-se que entender a ressurreição de Cristo implica dizer que eu morri com Cristo. Implica dizer que eu morri para aquilo que me distancia do que o Senhor espera da minha pessoa como seu servo. Implica dizer que eu, então, fiz morrer tudo aquilo que pertence à minha natureza terrena. E isso não é porque eu sou bom, melhor ou pior, mas porque é o que Deus estabelece como roteiro para a minha vida. Nessa noite nós temos a oportunidade de nos recordarmos, além da ressurreição de Cristo, também do seu sacrifício, da sua morte. Temos a oportunidade de nos lembrarmos que Cristo morreu em nosso lugar e pagou o nosso preço. Que Ele levou sobre si a cruz pesada por nos amar. Temos nessa noite a oportunidade de nos lembrarmos que Ele foi açoitado e teve as suas mãos perfuradas por pregos, seu corpo transpassado por lança, e isso porque Ele nos amou. Temos a oportunidade de refletirmos que a morte de Cristo na cruz não foi em vão, mas continua a ecoar por meio da minha vida. E como dissemos nessa noite, precisamos, já que ressuscitamos com Cristo, nos dedicar às coisas do alto, a pensar nas coisas do alto, a fazer morrer os meus desejos terrenos, para que Cristo cresça e para que eu a cada dia diminua. Para que Cristo seja visto cada vez mais na minha vida e eu não. Para que eu seja pequeno e para que Cristo seja grande no meu viver.